Merci tout d'abord à l'organisation, donc à l'École nationale, à la sécurité civile, monsieur le maire. Merci à vous d'être présent. Effectivement, on est très honorés, nous, du Dupont, d'être présents aujourd'hui. Et personnellement, je m'occupe j'ai travaillé depuis 20-25 ans dans la protection pour les pompiers. J'ai un peu travaillé dans le casque, dans le vêtement. Aujourd'hui, je suis chez Dupont. Je m'occupe un peu du Nomex et du Kevlar au niveau des utilisateurs et au niveau des pompiers. Je vais laisser la parole à Alexandre, qui va se présenter. Puis moi, je vais me présenter en français, parce que la table est en français, voilà. Moi, je suis brésilien, ma présentation sera en portugais, mais bon, moi, je suis responsable pour tout ce qui est EPI, plus notamment les combinaisons de protection chimique. Donc, aujourd'hui, on va présenter spécialement les produits qui sont plus adaptés à votre activité, c'est-à-dire la réponse d'émergence, voilà, et je vais commencer, après Eric va complémenter avec des sujets concernant la fibre Nomex, voilà. Estou baseado no Luxemburgo, responsável pelos mercados de França e Portugal. Inicialmente gostaria de agradecer à organização, especialmente ao presidente da Escola Nacional de Bombeiros, a toda a organização, mas especialmente a todos aqui presentes, cujo objetivo realmente é vos trazer um pouco mais de informação. Para começar, eu vou explicar um pouco a nova organização da Dupont. A Dupont é uma empresa com mais de 200 anos de história e que recentemente passou por algumas mudanças organizacionais. Isso explica o reagrupamento de algumas tecnologias de produção que faz muito mais sentido recentemente. Por exemplo, antigamente estávamos a tratar proteção descartável, proteção química descartável e fibras Nomex e mesmo Kevlar quase como empresas diferentes, e hoje está tudo reagrupado. Então, basicamente, para ser um pouco sucinto, em 2017 a Dupont fez uma fusão com a Dow Chemical, que no início deste ano acabou por se tornar 3 empresas diferentes. A Dow com soluções químicas voltadas para commodities, uma nova empresa chamada Corteva, responsável por soluções químicas voltadas para o mercado em agricultura, e a Dupont com divisão de produtos especiais. Dentro dessa divisão de produtos especiais, nós podemos citar eletrônica e imagem, transporte e polímeros avançados, segurança e construção e nutrição e biociências. Dentro da divisão de segurança e construção, nós temos as tecnologias que são utilizadas nos EPIs, que estaremos aqui hoje por apresentar, e bem como a fibra Nomex. Estamos a falar de Kevlar, Nomex, Tyvek e Taiken. A agenda de hoje, eu vou começar apresentando-vos as nossas soluções em produção química de usagem curta ou usagem limitada, muitas vezes conhecido como fatos descartáveis para a produção química, e também, muito rapidamente, sobre as novas luvas de proteção, sendo algumas delas voltadas para a resposta de emergência. Após, o meu colega Henrique Gouget vai vos apresentar a proteção da fibra Nomex, que é voltada para produção de calor e chamas. Bem, quando estamos a falar de fatos e luvas descartáveis da linha Dupont, temos basicamente 3 linhas distintas. Isso significa a linha ProShield, proteção limitada. Aqui dificilmente teremos algum produto adaptado para a vossa atividade. Linha Tyvek, proteção moderada contra químicos de concentração igualmente moderada. E então entramos na linha Taiken, que aqui sim estamos a falar de proteção contra químicos com alta concentração, com alta periculosidade, e recentemente uma linha de luvas de produção química. Dentro dessa linha Taiken, aqui eu cito alguns produtos mais adaptados para a vossa atividade, especialmente produção mais pesada, fatos tipo 3 e tipo 1, bem como algumas luvas de butilo e butilo Viton. O objetivo da nossa apresentação hoje realmente é focar mais sobre a fibra Nomex, mas vou apresentar rapidamente os fatos mais adaptados.
Eu tenho aqui algumas amostras que eu vou lhes apresentar e mais tarde elas estarão disponíveis para que possam tocar, fazer perguntas e, enfim, estaremos disponíveis para melhor explicar. Para aqueles que trabalham com esse tipo de fato, provavelmente esse é um dos mais conhecidos de vocês, é o Taycan 6000F, o antigo Taycan F. É um fato cuja barreira é suficiente para a imensa maioria dos químicos inorgânicos e também orgânicos. Talvez seja o fato mais utilizado para esse tipo de situação a nível mundial. Fato de usagem única, uma vez utilizado, deve ser descartado. Disponível também com meias integradas. Recentemente a DuPont lançou um fato, uma evolução do 6000, não necessariamente uma substituição, mas uma solução alternativa, onde contamos com em termos de barreira de proteção, é a mesma barreira, Taycan 6000F, porém com algumas implementações em termos de design, como por exemplo, luvas de proteção química integradas, como por exemplo, meias integradas com solado dissipativo para ambientes potencialmente explosivos. A entrada deste fato não é pela frente, e sim pela parte de trás. Isso significa que é um fato que deve ser equipado com o auxílio de uma outra pessoa. E também um ajuste de borracha ao nível da face para o melhor ajuste na máscara respiratória. Isso significa que temos menos pontos fracos no fato, ao mesmo tempo que nos permite uma equipagem muito mais rápida. Já tivemos alguns testes nos bombeiros de Lisboa recentemente e pudemos verificar que o tempo de equipagem é 30% do fato tradicional ou menos. Aqui temos o fato ThermoPro. Esse fato, infelizmente, por razões de espaço de bagagem, não pôde estar presente, mas tem amostras do tecido dele. É um fato com barreira de produção química equivalente ao 6000, na verdade ele é um fato da linha 6000, porém ele une duas tecnologias muito importantes da DuPont, o Taycan para proteção química e Nomex para a proteção contra chamas, ou seja, é um fato que vos oferece proteção química e contra chamas ao mesmo tempo. Um fato de utilização também limitada, mas até o momento onde o fato não está contaminado, ele pode ser reutilizado algumas vezes. Disponível em fato integral e também jardineiro e casaco, ou mesmo avental. E, por fim, em relação aos fatos voltados para a resposta de emergência, Taycan TK, também muito presente nas vossas atividades, muitos de vocês provavelmente conhecem este fato. É um fato tipo 1, ou seja, que oferece proteção contra gases, um fato para ser utilizado com um aparelho respiratório autônomo, disponível com meias integradas ou botas integradas. A partir desse momento eu passo a palavra ao meu colega Henrico G, que vai nos falar um pouco mais sobre a fibra Nomex. Muito obrigado. Eh bien, merci Alexandre. Donc, je vais vous présenter un peu la partie Nomex. Effectivement, au niveau des aramides, comme vous avez compris, ce que vous a présenté Alexandre, c'est plutôt à usage limité. Nous, maintenant, on va vraiment rentrer un peu dans la partie, c'est-à-dire dans tout ce qui constitue vos vêtements. Et avant de venir ici, je me suis posé une question, je me suis dit, finalement, ce qui sera intéressant, c'est de se dire quelles sont les étapes qui font que... quelles sont les différentes étapes avant d'arriver à confectionner un vêtement que vous allez porter. Et je crois que c'était un peu mon cheminement. C'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation de la fibre au tissu. Excusez-moi, la présentation est en anglais, je vais parler français, je me sens plus à l'aise en français. Donc en fait, quand vous voyez les différentes étapes, c'est important, c'est important pour la suite et pour la maintenance de vos équipements. On part d'une fibre, elle peut être naturelle ou elle peut être fabriquée, les aramides,
En l'occurrence, le Nomex et le Kevlar sont des productions. Ensuite, on va passer à la filature. Ensuite, on va passer au tissu. Je crois que c'est important. Et après, on va finir à des opérations qui ne sont pas négligeables, qui sont ce qu'on appelle la teinture et la finition du vêtement. Donc ce que je vous propose, c'est de partager ces différentes étapes avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, dans la maintenance de l'EPI, parce qu'il faut comprendre un peu comment il est fait, cet EPI. Là, un tout petit peu d'histoire. Dupont, vous voyez, ces deux personnes, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, le méta-aramide. Alors, le Nomex, c'est un méta-aramide, contrairement au Kevlar, qui est un para-aramide. C'est des structures moléculaires, vous verrez, avec chacune des caractéristiques bien spécifiques. Le Kevlar a été inventé en 1965 et le Nomex en 1967. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et donc, en fait, vous allez voir que ces deux fibres vont ensemble. Ils sont un peu frères et sœurs, elles vont toujours ensemble. Dans vos vêtements, vous verrez, c'est ce qui va se produire. Et donc, les marchés qui sont visés, vous pouvez voir qu'au niveau du Nomex, ce sont notamment vos équipements de protection, mais on a aussi les composites dans l'aérospatial. Voilà, il y a énormément d'applications. Le Kevlar, vous connaissez aussi. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce qui est assez amusant, c'est qu'en Europe, les pompiers connaissent bien le Nomex. Et si vous allez aux États-Unis, ils vont plus faire la première question, quels sont les ingrédients qu'il y a dans le vêtement. Ils vont toujours penser à Kevlar. Vous voyez, c'est deux notions différentes. Et donc le Kevlar, lui, il a la particularité d'amener une résistance mécanique. Et donc, on retrouve le Kevlar souvent dans des... Et puis vraiment une bonne résistance à la coupure. Et donc on retrouve le Kevlar dans des applications, et notamment comme les gilets balistiques, ou tout ce qui est aussi dans l'industrie au niveau coupure, choses comme ça. Et donc vous allez voir, le Kevlar et le Nomex, ces deux marques de chez Dupont, en fait se complètent systématiquement. Alors, le Nomex en lui-même, quelles sont ses caractéristiques? Première chose, et c'est important, et ça je reviendrai dessus, très important, c'est une fibre intrinsèquement non-feu. Elle est non-feu. C'est pour ça qu'on fabrique vos équipements de protection à base de Nomex. Elle est non-feu naturellement. Ça, c'est très important. Après, elles ne font pas, elles ne répandent pas la flamme. Pas de problème au niveau, vous voyez, vous n'avez aucun problème jusqu'à 400 degrés. Elle commence à carboniser à partir de 430 degrés. On verra comment le Nomex réagit quand vous êtes dans des situations extrêmes. Très bonne résistance mécanique, ça je vous l'ai dit aussi, et très bonne résistance chimique aussi. La production, elle est faite pas très loin de chez vous, elle est faite en Espagne, en Asturie. C'est là où on produit le Nomex. Le Kevlar, lui, est fait en Irlande du Nord. On parle de fibres courtes, fibres longues. Nous, chez Dupont, on fait les deux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire de manière et de production, de manière de produire la fibre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on fait les deux, des fibres longues, des fibres courtes. Les filaments, c'est autre chose, j'en parlerai moins. Tout ce qui est mass dye, alors mass dye ou périculé naturel, ça c'est important. Le Nomex peut être teinté, mais il peut être teinté jusqu'au cœur de la fibre. Ça veut dire que, et en général c'est pour les couleurs plutôt de volume, donc ça va être plutôt les couleurs gold, les couleurs bleues ou les couleurs rouges. Et là on va aller teinter la fibre jusqu'au cœur de la fibre, ce qui va vous donner une résistance à la lumière excellente, par rapport, vous verrez, à des tissus qui seront teintés pièces par la suite. Donc le Nomex peut être teinté, le Kevlar ne le peut pas. C'est comme ça. Mais bon, disons qu'avec pas mal de combinaisons entre le Kevlar et les différentes couleurs du Nomex, on arrive à avoir différentes couleurs, on arrive à jouer dessus. Mais on n'a pas, au jour d'aujourd'hui, en termes de fibres pigmentées, de teinté masse, on a les couleurs principales en volume. Dès que vous voulez une autre couleur, en général, ça sera un teinté pièce. Sachant qu'aujourd'hui, la technologie teinté pièce, quand même, tient extrêmement bien. Les couleurs existent bien. Et ça, c'était un peu pour donc les mêmes choses, les marchés auxquels on s'adressait. On s'adresse évidemment, alors avec le Nomex, vous pouvez le trouver sous forme de tissu, vous pouvez le trouver sous forme de non tissé, on verra, et puis de papier. Il y a du papier Nomex qui existe dans certaines applications industrielles. Mais aussi, évidemment, dans l'industrie automobile, dans la filtration et dans les commodities et les utilities. De toute façon, à chaque fois que vous avez, même dans l'automobile, dès que vous parlez, si vous voulez,
d'organes ou de pièces à haute température, un peu soumises à la chaleur et qui doivent résister dans le temps, le Nomex ou le Kevlar vont être présents. Dans les avions, les ailes, il y a énormément de Kevlar sous forme de nid d'abeille et des choses comme ça. Dans le fuselage également. Vous en souviendrez quand vous serez dans l'avion, il y a du Kevlar et du Nomex un peu partout. Dans les pneus des avions, vous avez du Kevlar. Tout simplement parce qu'avec le fait qu'il atterrisse, la chaleur qui est dégagée, il faut quelque chose qui résiste et mécaniquement et thermiquement. Donc l'application Kevlar et Nomex, on les voit partout. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les vêtements. Donc là, c'est à peu près tout ça, c'est tout l'éventail de couleurs qu'on peut proposer. Mais dedans, vous avez le teinté masse, comme je vous l'ai dit, et le teinté pièce. Et voilà. Et ça, je voulais juste revenir là-dessus, c'est très important. C'est ce qui fait la caractéristique Nomex, c'est ce qui fait notre force par rapport à d'autres fibres, c'est qu'elle est un tressaitement non-feu. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir une très bonne protection thermique, excellente protection thermique, surtout que cette protection thermique va rester dans le temps. Vous comprenez, puisque la fibre est traitée jusqu'au cœur, elle n'est pas traitée, elle est naturellement un tressaitement non-feu. Alors que quand vous allez avoir des tissus qui, eux, seront traités, genre coton traité, Modac, viscose FR, ça arrive, on va leur donner un traitement, et bien, le problème, c'est qu'en réaction, si vous voulez, par rapport à une flamme ou une intensité de flamme un peu trop forte, ils vont réagir, ils vont dégager des gaz. Ça, c'est un des inconvénients. Donc, vous avez un dégagement, par exemple, on a, chez Dupont, on a ce qu'on appelle le thermomètre. Elemento extremamente utilizado no qual nós fazemos os ensaios e há espalhar de fumo quando isso acontece, mas no Nomex não. E aqui acontece de uma forma extremamente rápida. Mas as propriedades mecânicas são muito boas também. Mas o tempo de vida é mais curto. Isto é a mensagem que nós trazemos na Dupont por relação aos tecidos que nós apresentamos em relação àquele que tem as mesmas propriedades, mas na Dupont isso é muito importante, que haja resistência ao calor e resistência mecânica e que as coisas durem. A magia de Nomex, aquilo que é importante para vocês, quando vocês se encontram numa situação extrema, como é que o Nomex vai agir? E então é uma fibra que vai reagir a cerca de 46%. Quando ela é atacada, ela incha e forma uma barreira e vocês ganham 3 a 4 segundos de tempo de fuga e isso é extremamente importante. 3 ou 4 segundos é enorme para tempo de fuga. E nós aqui podemos falar em tempos de fuga que vão a 7, 8 ou 9 segundos. E é assim que reage o Nomex. E, portanto, vocês têm aqui à direita, antes da exposição, ele foi atacado, foi exposto ao calote e ele incha cerca de 46%. Depois, na minha proposta inicial, na fibra que vos apresentei, é o que está lá. Vamos passar para os filamentos. Não é o nosso expert, ok? Mas a selagem é passar a fibra. Aqui vocês têm a fibra de Kevlar. Vocês, neste estado, nós deixamos esta fibra com os diferentes filamentos e isso, o fio. Ok, já estou no sítio outra vez. O fio é isso. Dar o seu fio a um tecelão. O fio tem características, claro. Okay. O fio que é mais retorcido, que é feito por numerosos pequeninos fios que são retorcidos e que depois no fim forma um fio extremamente resistente. A fibra não é assim tão resistente, só tem alguns centímetros. Mas é o efeito de os juntar e, portanto, temos este coeficiente de torção, temos a tonicidade, mas se nós virmos o nome desse fio, tem muito mais específica e vocês conhecem todas essas características e vocês também através da Dupont. Aqui eu quero mostrar-vos uma tecelagem, a forma como fazemos o fio e como tecemos.
Aqui, este não é o método mais moderno, tenho imensa pena, mas para vos mostrar tem que ser mesmo assim, e temos dois sentidos, e portanto não tem a ver com o fio, mas com a trama, porque é assim que se avança. Nós temos a trama, no sentido da trama, temos um outro fio que está pelo meio da trama, okay? E isso dá maior espessura aos tecidos. É uma espessura que fica um bocadinho diferente e, portanto, a atividade de tecelagem é extremamente importante. E é isto que eu vos dizia. Okay? Temos esta urdidura e esta trama do outro lado e o efeito de todos estes parâmetros da trama. Se nós juntarmos um fio ou dois fios ou mais fios, tudo isso forma uma diferente estrutura com propriedades diferentes, e é aquilo que nós procuramos e que nós pesquisamos. Quando os bombeiros, como vocês, nos dizem, eu preciso de mais conforto, preciso de mais resistência, portanto nós vemos com que fio é que vos podemos ajudar. Isto é um resumo muito simples ao nível da tecelagem. Nós temos o tecido, temos a tricotagem, é o tricô generalizado, e é menos sólido, mas é muito mais elástico, e depois temos o não tecido, e tudo aquilo que é não tecido. Por exemplo, para termos em isolamento, porque não há estruturas por comparação ao tecido. Se vocês virem a estrutura do tecido, da tricotagem também, e depois o não tecido, são estruturas completamente diferentes. Por isso, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas temos diferentes fins no tecido. Os acabamentos são muito mais ricos. É um tipo de tecido que faz um fio que é mais forte do que o outro e que, portanto, permite parar. E porque colocamos um fio a mais. Eu vou acabar muito rapidamente com as tinturas e com os acabamentos. E temos diferentes etapas, claro. Eu vou falar-vos mais tarde, porque vocês têm, ao nível da tintura, as cores quando são feitas diretamente, mas nas fibras não é assim, mas à chegada nós podemos ter um tecido e, portanto, temos que o tingir. E, portanto, temos que perceber se queremos tingir e a que cor é que queremos chegar. E a finalização também, nós podemos ter diferentes finalizações. E aqui nós podemos ter a parte hidrofóbica sobre o tecido, ou podemos ter hidrófila. Também podemos ter antibacteriana, antimicrobiana, antifúngica, e tudo isso é junto à parte final do tecido. Os tecidos são caracterizados pela sua composição em níveis de percentagem. Nós temos duas categorias de tecido, o Nomex Comfort, que tem uma parte sempre com uma fibra antistática, e depois nós temos uma outra parte em que temos 63 com diferentes partes de Kevlar e de Nomex. São as duas grandes famílias dentro da Dupont. Okay. E vamos mudando a composição de cada uma delas dentro das grandes famílias da Dupont que fabricamos na Europa. Vamos ter ali a composição em percentagem. Okay. Há sempre um agente antiestático. Nós temos também a parte do peso em gramas por metro quadrado, a largura, e depois, por regra, é 1,60 m, a forma como ele foi feito, como ele foi construído. Num resumo acerca dos tecidos da fabricação, todos têm misturado Nomex e Kevlar, um para a resistência mecânica, o Nomex para a proteção, mas também a proteção contra o fogo. O Nomex Comfort tem 93% de Comfort, 5% de Kevlar e 2% do agente antiestático. É uma fibra antiestática. É esta parte cinzenta que nós vemos aqui.
para quando há exposição a alguns agentes e podem ser misturados com outros. Podemos ter um Nomex com viscose e isso é muito frequente. Eu já falei do último ponto, da vantagem da fibra. Okay, a resistência e a cor. E vou acabar com isso, unicamente com este pequeno esquema que resume todas as etapas das quais eu já vos falei. Portanto, passamos da produção da libra, da produção da fibra, e depois para a selagem, todas as etapas que são complexas até chegar a vocês, que são os utilizadores. Eu passei muito rápido, apesar de elas serem extremamente longas e, portanto, toda a produção dos fatos depois vai influenciar a manutenção que vocês têm que fazer, mas aqui têm um bocadinho que defender os produtores, porque nós não nos damos contra, mas nós, produtores de fibra e de tecidos, não estão sempre disponíveis e, portanto, temos que contar com isso mesmo e, portanto, isto pode demorar cerca de 6 meses. E, portanto, claro que nós prevemos isto em stock, mas o processo é extremamente longo e extremamente complexo. E, por fim, eu vou falar do nosso programa Nomex Partner. E isso é importante para nós, porque nós temos um programa de parceria privilegiada com as empresas com quem trabalhamos e, portanto, temos mais ou menos a mesma visão das coisas. A segurança não pode ser comprometida, temos que proteger as pessoas e, portanto, temos sempre que encontrar se há alguma coisa melhor e procurar mais acima daquilo que nos propomos fazer. E, portanto, é isso que é importante, é que nós falamos muito, mudamos muito e procuramos sempre o melhor. E, portanto, há o aspecto financeiro, claro, e por isso é necessário que seja de uma forma sólida e que tenhamos alguma reputação e alguma história, e isso é extremamente importante. E por isso aquilo que vos quero dizer é que esta cadeia de valor, a todos os níveis, na fibra, no utilizador, quem faz a tecelagem, até aos utilizadores, tem que ter uma conformidade e tem que ser uma garantia de que os fatos que vocês utilizam estão conformes, mas tem que ter uma garantia de que são realmente funcionais e, portanto, esta cadeia funciona em permanência e nós não a podemos mudar e, portanto, vocês têm que ter os melhores fatos, mas também com todas as novas tecnologias e os melhores acabamentos. Quero agradecer-vos, foi um bocadinho longo, mas eu vou estar por aqui, se tiverem questões estão à vontade. Muito obrigada.